Olá, alunos do Colégio Estadual André Gaudi, aqui é o professor José, professor de Filosofia, aula de modo especial para os alunos do primeiro ano do ensino médio. Então, o professor vai apresentar para vocês a estrutura desta aula. Primeiro eu vou apresentar um novo conteúdo, depois você vai realizar as atividades no seu caderno de filosofia, e a terceira parte você vai postar a fotografia da atividade que você realizou no Google Sala de Aula para que o professor José depois possa te avaliar. Nós estamos entrando agora no terceiro ciclo dos nossos estudos, nesse período de aula não presencial. O professor vai dar continuidade à história da filosofia antiga com a filosofia grega e nós vamos conhecer as duas figuras que se destacaram depois de Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, os expoentes da filosofia grega pós-Sócrates é Platão e Aristóteles. A profundidade e extensão com que trataram de todas as principais questões filosóficas torna-os figuras universais. Então, eles trataram diversos temas dentro da sua filosofia. Neles está todo o desenvolvimento posterior da filosofia. Então, a filosofia medieval, a filosofia moderna e contemporânea, vários filósofos eles fazem essa retomada do pensamento de Platão e Aristóteles. Lembrando a vocês que Sócrates não deixou nada escrito. Quem registrou tudo isso foi o Platão e depois o Aristóteles deu continuidade a essas questões. Trazendo agora para vocês uma questão cultural, nós temos aí nessa imagem o afresco da Escola de Atenas, que foi pintado pelo pintor renascentista Rafael, e ele apresenta Platão apontando para o céu, significando aí o idealismo, e o Aristóteles apontando para a terra, apresentando aí a questão do realismo. Esse quadro ele se encontra lá no Museu do Vaticano, que é conservada até hoje essa obra de arte renascentista de Rafael. Numa síntese de posturas cujos desdobramentos serão os mais variados ao longo de toda a história da filosofia. Então, o Platão traz para nós a questão do idealismo, e nós vamos conhecer nessas próximas aulas, e o Aristóteles também traz essa questão do realismo, e nós vamos entender nesse ciclo que nós estamos iniciando. Então, hoje o professor vai apresentar para vocês, de forma bem resumida, a história do Platão. Ele nasceu em 427 e faleceu em 347 a.C. Então, nós estamos antes, de Cristo, e essa questão é uma ordem decrescente, do maior para o menor, que são contados aí os anos dentro desse período da história. Então, o Platão, ele é fundador da Academia de Atenas. Isso aqui é muito importante, já caiu em muito concurso público, caiu também em vestibular, no Enem, porque muitas vezes a gente não conhece bem essas questões dentro da história da filosofia. Por isso que o professor José destaca aí para vocês. O que era essa Academia de Atenas? É dessa Academia de Atenas que nós temos aí o formato das nossas universidades. A base da universidade medieval e até agora contemporânea vem dessa Academia de Atenas. E a Academia de Atenas fazia o quê? Formação de homens de Estado. Eles formavam os homens para viver nessa polis, para viver no Estado, que seriam filósofos ou sábios buscando a virtude. E aqui o professor destaca para vocês o que nós estudamos também no ciclo passado, que eles falavam da virtude porque eles eram contra os sofistas que estavam ali como que mercenários, ganhando dinheiro através do conhecimento. Não foi bem sucedido em política, é bom gravar isso aqui de Platão, porque na sua cidade Siracusa ele não se destacou bem nessas questões políticas. Ele é autor de 24 diálogos. Entre eles destacam o Banquete, que é muito famoso, Teeteto, o Sofista e Fédron. Esses são os que mais se destacaram dentro aí das obras do Platão e que nós
nessa questão contemporânea conhecemos. Ele recorre aos mitos, como a filosofia no limite de suas possibilidades. Então, lembrando que a filosofia antiga, ela surge, né, separando aí essa questão do mito e do logos, mas eles ainda estão muito próximos dessas questões do mito, e ele utiliza desses mitos para que aquele momento ali, o pessoal que estava vivendo em torno de si pudesse fazer reflexões filosóficas através do mito. Hoje o professor vai apresentar um para vocês, para que vocês possam ter conhecimento como que o Platão fazia a sua filosofia utilizando desses mitos. Intuiu a ideia de universal e de participação no ser. Isso aqui é metafísica, vocês nos próximos anos vão estudar um pouquinho sobre isso. Mas equivocou-se ao pretender a existência em si ou em si dos universais fora da mente humana. Então, segundo ano do ensino médio, vocês vão conhecer um pouquinho aí sobre essas questões de metafísica, do ser em si, as coisas, como que faz a adequação entre a mente e a realidade, mas o professor destaca aqui para vocês dentro da história de Platão. O mito. O mito que o professor José escolheu para vocês hoje é um mito que está na polêmica que houve entre Glauco, que Platão ele relatou na sua obra chamada República, no livro 7. O professor José vai ler esse mito para você e ainda tem duas perguntinhas para você depois responder no seu caderno de filosofia. O mito narra a aventura do pastor Giges, que, levado ao Hades por um terremoto, encontra um cadáver com um anel de ouro no dedo. Para quem não sabe o que é Hades, é o inferno, o buraco. Ele apanha a joia e retorna para prestar conta dos rebanhos a seu rei, mas descobre, por acaso, que ao virar o anel, torna-se invisível. Utiliza o fenômeno para seduzir a rainha, matar o rei e tornar-se o soberano. O seu exemplo é usado por Glauco para afirmar que todos agiriam da mesma forma se pudessem ficar invisíveis e que só deixam de fazê-lo sobre as vistas da lei. Aí o professor José apresenta para vocês a atividade baseado nesse mito que o professor acabou de narrar para vocês. E as perguntas são as seguintes. Responda de acordo com o mito. O pastor Giges, da história, utilizou-se de um meio justo? Ele utilizou ou faltou com a ética? Justifique. Se você fosse presenteado com a graça de se tornar invisível através do anel, agiria da mesma forma do mito ou agiria conforme a lei? Explique. Então, professor Zé faz aí com vocês uma pequena reflexão, porque Platão trouxe esse mito para que os seus comparsas pudessem, no seu tempo, pensar. E o professor José traz esse mito, depois de muitos séculos que Platão o escreveu na sua obra República, livro 7, para você, aluno de filosofia do primeiro ano, fazer essa atividade. Então, lembrando, você vai copiar essas perguntas no seu caderno, vai responder e depois que você terminar, você vai postar ela no Google Sala de Aula. Lembrando que o professor José observa os detalhes. Tem muita gente que responde sim, não. Preste atenção no que está sendo questionado. Essa é uma forma de ensinar você mesmo a argumentar, refletir, que é função aqui da filosofia no ensino médio. Quero deixar para vocês um forte abraço, fique com Deus e até a próxima videoaula.